Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de setembro de 2024, meado por um finalzinho de uma manhã de domingo, portanto, meio chuvoso. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Para quem está chegando agora e não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D não à toa, cuja a primeira plataforma, a saber D1, você tem aí uma oportunidade de diariamente assistir videoaulas que eu verticalizo sobre as mais diversas e complexas temáticas que vêm sendo deliberadas pelo Tribunal da Cidadania em tese, a saber o STJ, e a excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa certa feita novidade em dizer ter a faculdade de errar por último. E é esta a razão pela qual você, que já se inscreveu no presente canal, está chegando agora e não conhece o propósito do mesmo, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois no presente canal você terá a ímpar oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas onde eu falo sobre diversas temáticas que já foram literalmente pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a DI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal autorizara a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público devedor da Justiça. E é esta a razão pela qual eu chamo a atenção para você que tem dívida na Justiça ficar muito bem atento. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal também autorizara o uso e porte de maconha, quando julgaram o recurso extraordinário 635659, no sentido de permitir o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas. E esta é a razão pela qual também alerto as pessoas que de alguma forma estão respondendo um processo de tráfico de droga, que se encaixa dentro dos parâmetros da decisão pacificada no bojo do recurso extraordinário 635659, que procure um excelente advogado criminalista, competente e de confiança, para ver a possibilidade de fazer uma revisão para diminuir sua pena e até, quiçá, absolvê-lo, se estiver dentro dos contornos e alcances do que ficara pacificado no julgamento do recurso extraordinário 635659. Mas no bojo do presente canal, em que pese, você também tem a oportunidade de ter acesso a videoaulas, onde eu falo sobre a DPF 779, para quem também o Supremo Tribunal Federal pacificara a tese da legítima defesa, no sentido de declarar inconstitucional a tese da legítima defesa, notadamente nos crimes de feminicídios. E sob essa perspectiva eu tiro o chapéu para o Supremo Tribunal Federal. E mais recentemente, com base nessa mesma tese, o Supremo Tribunal Federal também pacificara no sentido de as pessoas que respondem crime no tribunal de competência exclusivamente do Tribunal de Júri já podem iniciar o cumprimento da sua pena, no caso de ser condenado pela soberania do júri popular, de imediato, independentemente de pendência ou de caber recurso, né, para a segunda instância ordinária ou até mesmo para as instâncias extraordinárias de suposição, ou seja, o STJ Supremo. Outro sim, você também terá a ímpar oportunidade de ver aí videoaulas em que eu fiz alerta para o devedor de IPTU, quem deve pagar e as consequências pelo seu não pagamento. Existe também vídeo postado aí no sentido de Advogados Sem Fronteira, como você deve ser um advogado sem fronteira, à luz da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica. Existe também vídeo postado aí que eu falo sobre a cultura, democracia, justiça e evangelho de fariseu, em 3 dimensões de fato, valor e norma, dentre diversos outros vídeos, bem como vídeo falando do direito e as cautelas de quem compra o imóvel. E é exatamente esta a razão pela qual te convido
a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois, de uma forma ou de outra, você irá se identificar com os contornos e alcance de mais de 700 vídeos que em pouco mais de 11 meses já tem postado aí no presente canal. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título e objeto de nosso singelo estudo de hoje, sem ter a menor pretensão de voltar à matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, político, filosófico e teológico, ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, e por que não dizer, um grande ex-ministro britânico, a saber, Sua Excelência Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns de 1947, no sentido de dizer que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais. Ou seja, Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns, que é aquele parlamento britânico, que as decisões que são tomadas ali atravessam o Canal da Mancha e repercutem na vida de nós ocidentais. Mas ele fora pedagógico de dizer, quando ele disse que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais, ele está exatamente dizendo que, por pior que seja o regime democrático, todavia, ele será ano-luz melhor do que o silêncio da ditadura. Ato contínuo, me vem na mente aqui uma fala de uma ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, para quem hoje preside o BRICS, Banco Internacional, cujo Brasil e a China são acionistas do mesmo. Mas Dilma Rousseff gostava muito de dizer que mais vale o barulho das revoluções ao silêncio das ditaduras. Ato contínuo, referendando as inteiras essa fala do primeiro-ministro britânico, a saber, Winston Churchill, quando discursara na Casa dos Comuns de 1947. E fora esta exatamente a razão pela qual hoje escolhi o tema, abre aspas, extensão da guerra de Israel e Hamas para sua vizinha, para o vizinho Líbano, que é um país que faz fronteira com Israel. Israel faz fronteira de um lado com o Egito, do outro com o Líbano. No fundo é banhado pelo mar Mediterrâneo, que também banha a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E fora exatamente esta razão pela qual de ontem para hoje fui inspirado a falar um pouco, jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, apenas para você ter a noção, para você poder compreender os contornos e alcances dessa guerra de titãs, desta guerra santa, que vem sendo duelada desde o último dia 10 de outubro do ano passado, com a ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacaram o sul de Israel, notadamente na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, em que pese, é considerada a capital e o centro financeiro de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, ao revés, por uma questão meramente religiosa, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica ao norte de Israel, onde tem mesquitas islâmicas, cristãs e judaicas, que são as três religiões monoteístas, cujo patriarca é o mesmo, a saber, Abraão. E Abraão, para além de ser o patriarca dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos está em torno de mais de 2,5 bilhões, a segunda do ranking, qual seja o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e a terceira do ranking, não obstante mais longínqua, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de semitas, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, que hoje contabiliza 73,5% de judeus. A maioria do Oriente Médio é marcada pelos muçulmanos. E quando estamos a falar do Líbano, existe uma grande diferença que merece destaque. Quando analisamos os contornos e alcance desta guerra de titãs entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, nos chama a atenção e merece destaque o fato de
não obstante estarmos diante de um duelo de titãs entre Israel e a sua vizinha Palestina, representada pela faixa de Gaza, que antes da guerra tinha em torno de 2 milhões e meio de muçulmanos, notadamente xiita. Todo xiita em tese é terrorista. E do outro lado da Cisjordânia, 3 milhões e meio, fechando uma população de 5 milhões e meio, com os 3 milhões e meio do lado da Cisjordânia. Se de um lado a população de Gaza tem, em sua grande maioria, é representado pelos xiitas, que são terroristas, do outro, do lado da Cisjordânia, temos aí 3 milhões e meio de sunitas que, em tese, não são governados pelo grupo terrorista Hamas, e sim pelo grupo Fatah, que não é terrorista. Mas, para você poder entender os contornos e alcances desta guerra de titãs, se faz extremamente necessário fazer uma breve introdução histórica e geopolítica desse duelo que permeia a região, esses conflitos geopolíticos e religiosos que ao longo da história não vem fazendo a menor cerimônia, tampouco hesitando em roubar a paz do Oriente Médio. Para quem não sabe, o Oriente Médio chama-se aquela região de Oriente Médio porque é exatamente sob a perspectiva geopolítica, sob a perspectiva geográfica, onde fica a linha divisória entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E é lá também que, por via reflexa, você vai encontrar o clássico canal de Suez, o canal que rega a economia da Europa, do leste europeu, da Ásia, para o mundo ocidental, pois antes essa economia era drenada por navio pelo lado da África, pelo Caribe da África, mas existia e até hoje existe muitos piratas que acabavam saqueando e roubando os navios, e não à toa isso fizeram com que o Reino Unido aprovasse uma lei para regulamentar a pirataria, para tributar. Você vê, né? É uma espécie de... provando aí que toda a riqueza do mundo ela se dá em detrimento de alguém. Provando também que para vencer na vida, para ter sucesso, você não pode ser bonzinho. Mas afinal, do que estamos a falar? Estamos a falar dessa guerra de titãs entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que vem rolando desde o último dia 7 de outubro do ano passado, e agora tomando outros contornos para a Síria, que é uma das grandes patrocinadoras dos terroristas, dos xiitas, dos muçulmanos xiitas, que são, em sua grande maioria, terroristas, diferentemente dos sunitas, que em tese não são, cuja maioria mora na Cisjordânia e também espalhada em todo o Oriente Médio, pois se Israel, a maioria da população de pouco mais de 9 milhões e meio são judeus e judias, 73,5%, o resto cristãos. Ao revés, quando estamos a falar do conjunto do Oriente Médio, a maioria são muçulmanos. E quando estamos a falar da vizinha, que agora a guerra se estendeu para a vizinha, para o Líbano, que fica ao norte, né? Ao norte de Israel, próximo de Jerusalém, ao norte do deserto de Golã, lá merece destaque. Merece destaque, e o que me motivaram exatamente fazer esse presente vídeo, para falar um pouco do constitucionalismo, da democracia, do sistema parlamentar, e um pouco da economia, por que não dizer, do sistema da religião dominante daquele país, porque muitos assistem diariamente na mídia, na imprensa falada e escrita, o Líbano, né, e pensa em um primeiro momento que o Líbano só existe pessoas ruins, no Líbano só existe terroristas xiita, que não obstante todos xiita, né, são terroristas, mas lá também tem sunitas. E o que me chamaram a atenção na democracia do Líbano, para além de a mesma, diferentemente de Israel, que não obstante ter conseguido a sua independência,
logo após a intervenção de um gaúcho baiano, a saber, Oswaldo Aranha, quando presidiu o Conselho de Segurança da ONU, convidaram a autoridade palestina e a autoridade de Israel para criar um Estado para cada um. A Palestina cética não aceitara os contornos e alcances de dada proposta. Israel aceita e é criado o Estado e declarada a independência do Estado soberano de Israel, depois de quase 20 séculos de aspas, notadamente em 14 de maio de 1948. Não obstante, até hoje, em que pese Israel não ter notícia de ter aprovado a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para criar sua primeira Constituição Federal. E esta é a razão pela qual a Corte Suprema de Israel, que o ano passado foi objeto de uma reforma austera pelo governo de Israel, notadamente sob o comando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já está em terceiro mandato, muito criticado pelos israelenses e o mundo. Mas o fato é que Israel, até hoje, quando a Corte Suprema de Israel faz controle de legalidade e legitimidade, né, das normas daquele país, da democracia daquele país, que em tese até hoje usa a lei de Moisés, ou seja, a Torá, compreendida entre os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas a Torá é o livro, é o único livro lido pelos judeus, seja eles rabinos, reformadores, ortodoxos e etc. Ao revés, quando estamos a falarmos da democracia do Líbano, algo me chamou a atenção, notadamente em razão de um lado, o Líbano ter constituído a sua primeira Constituição em 1926, e isso se deve exatamente porque o Líbano, como toda aquela região ali da Palestina, do Oriente, à época era dependente das colônias britânica e francesa. E aí, em idos de 1926, o Líbano premiado com a sua primeira Constituição, lá regido sob um sistema de monarquia parlamentar, cujo parlamento é composto por 128 membros, sendo que desses 128 membros, por força de um acordo de Taif, implementado em 1989, que tiveram por objeto naquele período pacificar e acabar com a guerra civil que vigia desde 1975 na Síria, e o tratado, né, batizado como Taif, garantira que essas vagas de 128 parlamentos do parlamento unicameral do Líbano fossem divididas entre as duas maiores religiões predominantes na região, qual seja o islamismo e o cristianismo, sendo que do total dessas cadeiras, 64 fica com esse acordo de Taif de 1989, ficou estabelecido que dessas 128 cadeiras, 64 ficariam para os cristãos católicos, né, que são seguidores do catolicismo dos maronitas, que teve por norte, né, a igreja primitiva da Antioquia, criada pelo apóstolo Pedro, Barnabé e Paulo de Tarso, notadamente nas regiões ali da Turquia, fazendo fronteira com a Síria, com o Líbano. Mas, não obstante o Líbano não existia uma religião oficial no bojo de sua Constituição de Ides de 1926, ao revés, a mesma, por força desse acordo de Taif de 1989, estabeleceram que das 128 cadeiras do parlamento unicameral, a metade seria destinada a cristãos no caso católicos, né, maronitas, que são aí seguidores aí de um catolicismo atípico com base na igreja da Antioquia, que é a igreja considerada primitiva, criada pelo apóstolo Paulo, Barnabé e Paulo de Tarso. E
e as outras 50% vaga para os muçulmanos sunitas, que não são, em tese, terroristas. Então veio, portanto, que aí a gente já podemos fazer um comentário que no Líbano, diversamente do que muitos pensam, que só tem terrorista, lá existe, por exemplo, um parlamento composto de 50% de cristão, 40% de cristão e de 64% de muçulmanos, sendo que desses muçulmanos, 64% de muçulmanos, 30% são xiitas e 30% sunitas. Então só existe aí terrorista mesmo em média de 25% a 30% da totalidade da população de pouco mais de 6 milhões e 800, que é a população do Líbano. Veio, portanto, que a gente não pode generalizar. A gente tem que falar e apontar o contexto histórico, político, geopolítico, religioso daquela religião do Líbano, cuja capital é Beirute e cuja economia, em que pese, gira em torno do turismo, gira em torno do comércio e dos serviços bancários. E apenas aí em torno de 20% a economia, o PIB da economia, gira em torno da agricultura. E algo que merece destaque na democracia do Líbano é exatamente uma breve comparação que irei fazer em relação a países como Israel, vizinho, né, do mesmo Oriente, considerado Israel uma das maiores democracias do mundo, não obstante em que pese até o presente momento não se ter notícia de ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição Federal, como nós tivemos 8 e a outra de 88, depois num período de ruptura de 20 anos de militarismo. Mas, só para você ter uma ideia, Israel existe um PIB altíssimo, de 525 bilhões de dólares. O IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, é altíssimo também, 0,919, colocando Israel no 22º lugar no ranking mundial, em qualidade de vida. Quando a gente compara Israel, o PIB de Israel e o IDH, PIB, para quem não sabe, é Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que é gerada no país é representada por essa sigla de PIB. Então, o PIB de Israel é 525 bilhões. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a qualidade de vida que a população de dado país tem, considerado alto, e ficando em 22º lugar no ranking mundial, com a cifra de 0,919. E quando a gente compara os números do IDH e o PIB de Israel com a Noruega, que só perde para a Suíça, a sua vizinha Suíça, a Noruega tem um IDH de 0,938. Olha aí que Israel está próximo disso aqui. E o PIB de 579 bilhões,4. É claro que esse PIB aqui é per capita pela população da Noruega, pouco mais de 5 milhões e meio, quase igual a do Líbano. E quando a gente vê os números do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Líbano, é baixíssimo, e não poderia ser, né? Um país que desde de 1975 vivia numa guerra civil, que só tivera fim com o acordo de Taif de 1989, não poderia ser diferente. E aí, pasme assim, olha o PIB, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou a qualidade de vida dos libaneses, 0,730. Quando você compara com 0,919 de Israel e a Noruega, 938, você vê a distância. E a pobreza, cuja maioria da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. E o PIB do Líbano, baixíssimo, com pouco mais de 33,3 bilhões, cuja a economia gira em torno do comércio, do turismo e dos serviços bancários. Não obstante os bancos, né, tive visto uma matéria que desde 2019
notadamente naquele período, né, das guerras civis, e agora entendo que com esse ataque, com esse conflito se estendendo de Israel para o Líbano, vai atingir literalmente a economia, o PIB daquele país. E outra coisa que merece destaque é que no Brasil nós temos aqui dois hospitais muito famosos, a saber o Albert Einstein, que remonta a Israel, que teve a sua origem, né, um membro judaico, que hoje chama-se Albert Einstein, né, que é o hospital israelita, que uma das denominações desse grupo econômico é o Albert Einstein. Nós temos também, no caso do Albert Einstein no Rio, em São Paulo a gente tem o Sírio-Libanês, que foi criado exatamente com a colônia de sírios líbanos, né? Porque em São Paulo, quem não puder viajar ao mundo, vá a São Paulo, que lá existe um pouquinho de cada, um pedacinho do mundo. E lá existia a colônia, como existe até hoje, colônia de sírios libaneses, de mulheres que tiveram a ideia de criar uma organização não governamental sem fim lucrativo, que representa exatamente esse hospital famoso de São Paulo, qual seja o Hospital Sírio-Libanês. Veja, portanto, que a riqueza que tem Israel e a riqueza que a gente pode extrair de um país que muitos só pensam que só tem terrorista, como na verdade eu provei aqui que só tem 25%, estourando 30% de xiitas que são terroristas. E essa é a razão pela qual fui declinado e motivado a fazer o presente vídeo para te ajudar a tirar algumas conclusões desse contexto geopolítico que está se estendendo ali para o Líbano, Israel e o Líbano. Veja, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de uma democracia sob a perspectiva da geopolítica, sob a perspectiva do constitucionalismo, sob a perspectiva do constitucionalismo simbólico defendido pelo colega constitucionalista brasileiro, qual seja, Dr. Marcelo Neves, e o constitucionalismo, o simbólico no caso, e o constitucionalismo abusivo, tão bem defendido pelo colega advogado Berticelli, da Universidade da Flórida, a saber, Dr. David Landau, no bojo de sua tese do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente aquelas democracias que, não obstante, de um lado, o chefe de Estado, o chefe de governo, poderem lançar em mão de decretos para governar, mas a depender do contexto de como cada chefe de Estado, chefe de governo utilizam esses mecanismos que, não obstante legais e constitucionais, mas a depender de como se usa, abusando de direito e finalidade, fazendo desvio de finalidade, ele passa a ser revestido de um constitucionalismo abusivo. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos contornos e alcance da democracia, da economia do Líbano. Continuo provando que no Líbano não existe só terrorista, no máximo 25% a 30%. O resto, homens de bem, trabalhadores, bem como também na faixa de Gaza, que na faixa de Gaza, antes da guerra, tinha em torno de 3,5 milhões, cuja maioria xiitas, que são terroristas, e do outro lado da Cisjordânia 3,5 milhões, totalizando aí a população antes da guerra de 5,5 milhões, dominado pelo grupo Fatah, que não Fatah, que não é terrorista, diversamente do Hamas, que é terrorista e comandava até então pela população de 2,5 milhões da faixa de Gaza. Mas lá você vê que na Cisjordânia, região onde existia Belém, está sob o domínio de Israel, onde Jesus nascera, aquela região da população ali, a grande maioria não é terrorista, e sim sunitas, que só querem ter a sua terra, a terra da Cisjordânia e a terra da faixa de Gaza, reconhecida como Estado soberano. É isso que os palestinos sunitas lutam, diversamente dos xiitas, que são em tese terroristas, e eles só têm por norte destruir, apagar do mapa Israel. Mas quando estamos a falar de Israel, não é tarefa fácil, pois ninguém mexe com Israel e sai ileso.
pois Israel é a rainha do verdadeiro leão da tribo de Judá, a saber, Cristo Jesus. Israel é o povo escolhido pelo Todo-Poderoso, aquele que em hebraico é chamado de Javé, aquele que é chamado de Elohim, Shaim, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é chamado de Javé Shalom, o Deus da paz. Ninguém mexe com Israel e fica impune. E aí a gente observa que Israel é bem sucedido em todas as suas empreitadas, exatamente porque o Todo-Poderoso, não obstante Israel, em muitos momentos, continuar cético em reconhecer o Filho do Homem. E outra coisa que merece destaque é que quando a gente, diversamente Israel, que mais de 73% são compostos de judeus, quando a gente vê as religiões, não obstante no livro não ter uma religião oficial, como tem, por exemplo, não ter uma religião oficial e reconhecer, por exemplo, e permitir, né, em tese, 50% das vagas para os cristãos católicos, né, que tem uma espécie de catolicismo atípico, né, baseado nos maronitas, com base na igreja primitiva da Antioquia, criada por Barnabé, o apóstolo Pedro e Paulo de Tarso. Mas eles me chamaram a atenção foi essa democracia em tese que eles permitem que as vagas do parlamento sejam divididas, metade para cristãos e outra metade para muçulmanos. Provando aí, né, que o Líbano, diversamente do que muitos em tese pensam, não é composto apenas por terroristas. Pouco menos de 30% são terroristas, 70% é homem de bem, sunitas, cristãos, inclusive 40% cristãos, e é difícil ter um cristão, não conheço nenhum cristão terrorista. Geralmente os terroristas são xiitas, muçulmanos xiitas, radicais. Veio, portanto, que quando estamos aí a falar da democracia do Líbano, não existe apenas terrorista, existe 40% de cristãos, existe uma economia baseada em comércio, serviços, bancário, turismo, 20% na agricultura. A gente tem aí a história do grande hospital aqui do Brasil que salva vidas, que é o Hospital Sírio-Libanês, criado pela colônia de mulheres da Síria. Temos também o Hospital Israelita, conhecido como Albert Einstein, também, que advém aí, né, dessa cultura e dessa democracia de Israel. E tudo isso é importante para o enriquecimento, sobretudo para a nossa consciência democrática, religiosa, filosófica e teológica. Mas esse duelo de titãs, em tese, se dá exatamente porque o patriarca, Abraão é o patriarca dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, como já havia dito a Lures, está em torno de 2,5 bilhões, a segunda, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e a terceira, não obstante, mais antigo, mais longínquo, a saber, o judaísmo, com cerca de 3 milhões de judeus, semitas ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria reside no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada esta guerra de titãs desde o outro dia 7 de outubro do ano passado e agora se estendendo para o território, para as fronteiras do Líbano. E somente a semana fora morto, Israel matara 11 chefes de terrorismo, inclusive um terrorista muito procurado pelos Estados Unidos. Vejo, portanto, que quando observamos esse contexto geopolítico, essa guerra se estendendo de Israel para o Líbano, não devemos entender que lá no Líbano só tem terrorista, pouco menos de 30%, o resto é cristãos e tem até muçulmanos sunitas, que em tese não são terroristas. A gente precisa ter essa consciência mítica, cósmica, democrática e teológica para não fazermos chegarmos a falsas
premissas. Veja, portanto, o quão interessante é a democracia desses dois países. Israel considerado a maior democracia do Oriente Médio, não obstante até hoje não ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, um parlamento também unicameral, parecido com o do Líbano. Não obstante o Líbano, desde idos de 1926, já ter criado a sua democracia, a sua Constituição, exatamente porque dependia ali das colônias francesas. E idos de 1946 consegue a sua independência. Em 1989, a ONU estabelece o Tratado de Taif com o objetivo de acabar com a guerra civil que vigia desde idos de 1979 naquele país e que levaram o país ao estado de coisa, notadamente sob a perspectiva geopolítica e econômica que se encontra hoje, cujo PIB chama a atenção por estar apenas com 33,3 bilhões, diversamente de Israel com 525 bilhões. O IDH baixíssimo, com 0,730, diversamente de Israel com o IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano 0,19, colocando Israel no 22º lugar no ranking mundial. E quando a gente faz um paralelo aqui da Noruega, que só perde para a Suíça, na temática de IDH, a gente tem o IDH da Noruega aí, 938, vendo que Israel se aproximando aí, e o quão distante está o IDH do Líbano, exatamente por conta desse um país que praticamente vive na anarquia. Hoje vive sob o domínio do grupo terrorista Hezbollah, e outros, né, que foram criados, né, por meio de estudantes universitários do Egito, que são chamados de o Hezbollah, e tem outro grupo lá também que é o tá lembrando, não, depois eu digo. Provando, né, por via reflexa, que no Líbano existe cultura, existe democracia, existe uma divisão do parlamento, a distribuição das vagas de 128, um parlamento unicameral, ou seja, só uma casa, diverso do nosso que é BIR. A gente tem aqui um parlamento bicameral, composto por 513 deputados que representam o povo e dividido por um H de humanismo pela Casa Alta, com 81 senadores que representam 26 estados da federação e Justiça Federal. Mas Israel e o Líbano têm um parlamento unicameral e um sistema de governo de monarquia parlamentar, que governa pelo ministro. E é exatamente esta a razão pela qual eu finalizo o presente estudo temático, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, no sentido de dizer que no Líbano não existe apenas, no Líbano, não somente no Líbano, como na faixa de Gaza e na Cisjordânia, em que pese, não existe apenas xiitas terroristas. Existe 40% do lado do Líbano de cristãos que não são terroristas, existe também no meio 30% de muçulmanos islâmicos sunitas que também não são terroristas, e aí a gente já tem 60%, ou seja, e outros que não são declarados, entendeu? A gente vê aí que pouco mais ou pouco menos de 30% são terroristas. Você vê a importância da gente buscar a verdade, por isso que João 8:32 diz, buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como nos libertarmos sem estudarmos, sem usarmos a filosofia por meio da arquer, por meio da busca do saber. E não à toa, rei Salomão só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso para lhe dar sabedoria para ele governar sobre Israel. E para além de Deus torná-lo um dos homens mais ricos, mais poderoso de sua época, não à toa governada por expressivo 40 anos, assim como seu pai, o rei Davi, também deram sabedoria para governar sobre Israel.
E ele escreveu 3 livros, o primeiro Cântico, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? É o livro que ele retrata a sua primeira vida ideológica que todos nós temos. E ele escreve seu segundo livro, a saber, Provérbios, um livro de sabedoria para retratar o seu primeiro momento, a sua primeira vida, sua segunda vida, que nós todos temos, a meia vida. E conclui com o seu terceiro livro, a saber, Eclesiástico, no sentido de dizer que tudo passa, tudo é ilusão. E ele estabelece, no mínimo, 28 tempos que serão objeto do próximo vídeo, onde eu irei falar que, às vezes, não precisamos fazer nada, tenhamos que nos calar e não fazer simplesmente nada para termos sucesso na vida. E esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, para não perder esse vídeo que irei fazer, que muitas vezes, a depender do contexto, o silêncio é uma arma poderosa. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. No Oriente Médio, notadamente na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, não existe só terrorista. Terrorista apenas 30% dos xiitas da faixa de Gaza. O resto que moram na Cisjordânia não são terroristas, são islâmicos, porém sunitas, que não são terroristas. Na população do Líbano, temos aí pouco menos, pouco de 25% a 30% de xiitas terroristas. Ou seja, 70% quase da população não são terroristas. Provando, né, que a gente precisa saber dividir o joio do trigo, para não ficar jogando pedra no telhado dos outros. Então observa uma democracia até em tese avançada, quando o parlamento do Líbano destina 50% das vagas do parlamento unicameral, a metade para cristãos e outra metade para muçulmanos. Então observe que não existe na Constituição de 1926 do Líbano nenhuma religião oficial. Israel, apesar de ser considerado um país laico é um país em que não existe religião oficial. Israel reconhece no mínimo as 5 religiões, dentre elas a mais importante, a que tem o mesmo patriarca, saber Abraão, qual seja o cristianismo, islamismo e o judaísmo. E não à toa, no norte de Israel, notadamente na capital de Jerusalém, existem mesquitas cristãs, judaicas e palestinas, lá onde existe o Dom da Rocha, construída por mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época, e ali para os muçulmanos representa o lugar onde Maomé saiu de Meca para Medina, e ali ele foi alçado, ou seja, Maomé é Jesus para os muçulmanos, assim como Maomé é para os muçulmanos, assim como Jesus é para nós cristãos católicos, ou seja, o Messias. E para os cristãos e judeus, aquele lugar ali, onde é o Dom da Rocha, a antiga cidade do rei Davi, Monte Moriá e antigo templo, onde foi destruído, construído primeiro pelo rei Salomão e destruído pelo romano, e depois construído pelo próprio romano e destruído por ele mesmo. Ali representa para os cristãos e judeus o lugar onde Abraão submetera o seu filho, o seu querido filho Isaque, à provação, ou seja, dera como holocausto para o Todo-Poderoso, para provar o tamanho de seu amor. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático, no sentido de dizer que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. E Deus usa Israel, usa o Líbano, usa a Cisjordânia, usa a faixa de Gaza como uma espécie de Monte Sinai e o monte da sombra da morte, para diariamente nos ensinar
a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo nos dando a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossa vida no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco Fernando demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, especial, teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.